Olá! Você sabia que tudo que existe é feito de átomos que não se tocam nem morrem nunca? Se não sabia, procure estudar e pesquisar a física quântica. Diante tal realidade temos que aceitar que a vida continua em diversos planos e para tudo e para todos. A morte não existe. Os inúmeros relatos de experiências quase morte o provam tudo isso. Aceite que dói menos e que a vida continua e a morte não existe. Veja isso. Você já pensou na possibilidade da vida eterna? A teoria quântica afirma que nenhum de nós morre de fato. Podemos até viajar após a nossa morte física através de um multiverso, cujas dimensões são conhecidas em algumas culturas como o mundo dos deuses. Como os físicos quânticos podem provar que todos vivemos para sempre, nós mostramos a você agora. A busca pela vida eterna, o Santo Graal, a Pedra Filosofal ou a Ambrosia Divina disse que todos esses remédios conferem a imortalidade. A questão da vida eterna e da imortalidade é encontrada em muitas culturas desta terra e, da mesma forma, há muitas respostas para ela. Na nossa cultura ocidental, a crença na vida após a morte praticamente desapareceu. O princípio cristão de uma viagem da alma para o céu, ou, com azar, para o inferno, quase não está mais presente na mente das pessoas. Nas culturas orientais, por outro lado, é natural a ideia de que a alma continua a viajar após a morte, vai para dimensões normalmente habitadas pelos deuses e regressam à Terra em um novo ciclo e em uma nova vida. Existem centenas de pessoas em todo o mundo que estiveram perto da morte, ou mesmo afirmaram já ter cruzado o limiar para os reinos divinos, encontraram entidades que apareceram como anjos e os enviaram de volta à Terra. Não é raro que essas pessoas experimentem curas espontâneas de doenças graves, ou mudem radicalmente suas vidas, porque perceberam quem realmente são nos reinos após a morte. Até agora, tudo isso eram puras ideologias, fantasias, afirmações improváveis ou ideias religiosas. Mas agora a física quântica forneceu a prova. Somos realmente imortais. E se você nunca morresse? Sinceramente, você já pensou em como seria viver para sempre? Aqui na Terra, simplesmente manipulando seus genes para que você continue cada vez mais jovem, ou deixando seu corpo e seguindo para outra dimensão como pura informação. Que os seres vivos são capazes de simplesmente reverter o processo de envelhecimento é demonstrado por uma pequena água-viva que por algum motivo realiza essa façanha. Este exemplo simples mostra o que é possível na natureza e que nunca devemos dizer nunca. Imagine se a ciência decodificasse o truque ou pudesse programar seu genoma para viver acima e abaixo da linha etária. Ou você simplesmente viveria para sempre sem envelhecer, seria imortal e poderia ainda estar na Terra em 1000 ou 10.000 anos. Evidências na física quântica. Cientistas podem agora ter encontrado a chave para a vida eterna no mundo das menores partículas. A mecânica quântica descobriu que luz é um elemento base da matéria e que partículas de luz são menores que um átomo. Os quanta podem ser divididos em muitas partículas menores e, em algum momento, apenas pura informação e energia permanecem como os verdadeiros blocos de construção do universo. A energia pode flutuar em estado absolutamente equilibrado e desaparecer fisicamente com ela, mas a informação é eterna. Além disso, corpos são matéria que, finalmente, consiste em luz condensada e informação. Após sua morte, suas informações assim permanecem. Físicos quânticos australianos expressaram isso da seguinte maneira: se uma floresta pegar fogo, as árvores, os arbustos e os animais que nela vivem desaparecem no mundo físico. No nível quântico, porém, a floresta permanece como informação e poderia ser reconstruída se tivéssemos o conhecimento necessário de como esta rematerialização é realizável. A floresta poderia desaparecer, no entanto, também do nosso mundo, a informação segue em frente e em algum outro lugar em outra dimensão ou em outro lugar do universo, uma nova floresta se materializa com essa informação. Apoiando-se na mecânica quântica, existe ainda outra teoria que mostra um mundo totalmente novo. Teoria do biocentrismo. A teoria do biocentrismo foi desenvolvida pelo cientista norte-americano Robert Lanza e diz basicamente que não é o universo que cria a vida, mas que é a vida que cria o universo. O que chamamos de consciência dentro de nós estava de fato presente no início de tudo, e agora, quase 14 bilhões de anos depois, a consciência está se canalizando através de nós, humanos. Na verdade, nós, humanos, não somos apenas corpos e cérebros, mas consciência que assumiu ou se conectou a uma forma material. No modelo de Lanza, nossos cérebros e corpos são mais modernos e o que percebemos como observadores,
ou eu é pura consciência. O cérebro e o corpo recebem sinais externos e os traduzem em experiências de vida e em matéria. Se você já está familiarizado com a teoria quântica, então sabe que os quanta podem aparecer como ondas e partículas. A onda é o potencial não formado e a partícula torna-se matéria por observação. A consciência é o observador. Quando o cérebro e o corpo morrem, apenas o modem é destruído, mas os sinais permanecem e podem ser redirecionados ou reciclados para outro host. Na realidade biocêntrica de Lanza, a vida é o sinal e continua sem o corpo e o cérebro como modem. Assim, a consciência cria o universo através de nós e não o universo cria a consciência. As ideias de Lanza foram apresentadas pela primeira vez no final da década de 2000 e foram celebradas em alguns setores e atacadas vigorosamente em outros. Para alguns, o biocentrismo oferece uma ponte entre conceitos filosóficos sobre a vida e a morte e a física. Para outros, a teoria ainda é muito vaga e incerta, com pouca ou nenhuma evidência do que realmente é a consciência. Os defensores também recorrem ao problema do ajuste fino, que mostra quantas condições físicas existem para que a vida surja. Água, calor, oxigênio, compostos de carbono e muito mais devem ser ajustados para que a vida possa surgir. Tudo isso não pode ser baseado em coincidências, mas parece ter sido feito para nós ou por nós. Agora podemos nos perguntar, é claro, quem criou tudo isto antes que humanos estivessem lá como observadores? Será que também os dinossauros criaram a matéria através da consciência e da sua presença no planeta? E as primeiras bactérias? Extensões da teoria de Lanza assumem que a consciência é onipresente. Vive em você, em mim, nas plantas, nos animais, até mesmo no espaço materialmente sem vida do vasto cosmos. Tais ideias lembram de forma emocionante o animismo de muitas religiões naturais, que acreditam que tudo o que existe possui uma alma ou mesmo uma consciência. Vida após a morte. As teorias de Lanza e alguns modelos quânticos provaram que a consciência está acima da matéria. Isto leva inevitavelmente à chamada vida após a morte, ou melhor, a morte não é possível em tal realidade, não se a vida for realmente consciência e não estiver ligada à matéria, como uma ilusão, porque a vida e a consciência não estão mais ligadas aos nossos corpos. Retirando o corpo e o cérebro, a consciência evapora-se como uma espécie de energia para o resto do universo ou move-se para outras dimensões e vive lá. Em meados do século XX, o físico alemão Burkhard Heim criou um modelo de realidade de 12 dimensões, que incluía níveis supermateriais, como a consciência e até mesmo as dimensões divinas. Surpreendentemente, muitas das fórmulas matemáticas não resolvidas são resolvidas quando assumimos 10 dimensões ou mais. Numa destas dimensões, a consciência poderia ser uma força anormal, só que atualmente não temos meios para a detectar ou medir. René Descartes afirmou no século XVII que mente e corpo são duas substâncias fundamentalmente diferentes. A mente é imaterial e pensante, enquanto o corpo é material e espacialmente extenso. Apesar da diferença, ele acreditava que interagiam na glândula pineal do cérebro. No decorrer do iluminismo, esta visão levou a uma separação entre mente e corpo. É apenas nos dias de hoje que os cientistas médicos também encontram cada vez mais provas de que as duas entidades estão intimamente ligadas e que as doenças físicas, por exemplo, muitas vezes têm uma causa na mente, considerando que a consciência pode formar matéria ou também se expressar um pouco alterada, que a consciência pode ser condensada em matéria. Não há separação. A partícula é onda e vice-versa. O corpo é consciência e vice-versa. A única diferença é que o corpo físico no mundo tridimensional tem duração de existência limitada porque envelhece. Porém, o exemplo da água viva eterna mostra que esse processo não é uma condição de vida. Em vez disso, todos os seres vivos desta idade poderiam simplesmente seguir um programa, e quem conseguir reescrevê-lo um dia terá encontrado a chave para a vida física eterna na Terra. Imortalidade quântica. O biocentrismo de Lanza não é a única ideia que aponta nesta direção. O modelo de imortalidade quântica baseia-se no conceito central do multiverso. A partir do modelo de muitos mundos, de Hugh Everett, a imortalidade quântica postula que cada decisão que tomamos dá origem a um universo paralelo. Imagine uma árvore infinita com galhos, cada galho representando um caminho diferente que sua vida poderia ter seguido. Cada decisão, grande ou pequena, acrescenta um novo galho à árvore. Embora esses universos coexistam, não se cruzam e são todos resultado de nossas escolhas. É como estar em um labirinto infinito de espelhos.
cada um mostrando uma versão diferente de você, com base em suas escolhas na vida. Ao longo dos anos, escritores de ficção científica perceberam o potencial desta ideia em romances e filmes que mostram que escolhas aparentemente sem sentido podem ser bifurcações para um universo paralelo. O que o multiverso pode significar para a vida após a morte é outra questão. Na imortalidade quântica, sempre poderia haver uma possível bifurcação no multiverso através do qual uma pessoa sobrevive. Estudos importantes, como o experimento da dupla fenda, mostraram que todas as opções são sempre possíveis até serem observadas. O multiverso permite ideias de que pode ser que a consciência continue viva em outros mundos após a morte na Terra. Você pode até existir aqui e agora, em outras dimensões, sem perceber. Se o corpo estiver morto e sua atenção se retirar deste mundo, você poderá tomar consciência de outra existência em outro plano e perceber que nunca esteve vivo ou morto de fato. Tudo é apenas uma ilusão no mundo tridimensional. Esta visão enquadra-se no gato de Schrödinger, modelo de pensamento da teoria quântica que afirma precisamente que o gato está morto e vivo ao mesmo tempo, até que alguém com certa ideia faça uma medição. Nas religiões orientais, como o hinduísmo, o multiverso é conhecido há muito tempo e é uma realidade vivida na consciência das pessoas. Os Vedas descreveram diferentes níveis de materialidade e mundos espirituais e sutis. Nestes planos, que podem ser vistos como outros universos do multiverso, vivem entidades conhecidas como deuses, demônios ou entidades angelicais. O homem possui uma alma que é imortal, e esta alma pode assumir diferentes formas dentro do multiverso.